Olá, bem-vindo a mais um Undcast. A gente hoje está com a Angélica Paixão. Queria agradecer pela sua participação, é um prazer ter você aqui hoje. A Angélica, ela é enfermeira, estomoterapeuta, gerente operacional nacional de um grupo que trabalha com home care, um importante grupo que a gente tem. E ela tem muita experiência nessa área de tratamento, de prevenção de lesões. E por isso a gente trouxe ela para a gente poder conversar um pouquinho sobre a realidade do tratamento e prevenção de lesões dentro do home care, que é um nicho muito interessante e que muito pouco se fala hoje em dia, né? Eu quero agradecer, então, a você, a Aline, que me convidou, e a Hartmann pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, que é a atenção domiciliar, que é pouco falado, que é pouco abordado, né? E eu agradeço muito pelo convite. Angélica, então assim, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né, nessa vivência do home care, quais são as dificuldades, qual o perfil de paciente, como que é essa rotina do dia a dia que vocês encontram dentro do home care, só para a gente entender um pouquinho essa vida do profissional, do enfermeiro que trabalha nessa realidade. Então, eu sou enfermeira de formação, tenho pós em estomaterapia. Hoje, como você colocou, eu sou gerente de uma empresa de atenção domiciliar. E vários foram os desafios. Eu já estou nessa área quase 20 anos de atenção domiciliar, então eu consegui acompanhar o quanto cresceu isso no nosso mercado, né? E são muitos desafios que a gente tem. Então, o home care hoje ele cresceu bastante, principalmente depois da pandemia. E a gente tem muitos desafios, muitas pessoas ainda enxergam o home care como um bico, os profissionais enxergam como um bico. Muitos hospitais ainda não conhecem o que o home care o que pode ser feito dentro do home care, qual a importância e tudo aquilo que a gente consegue fazer. E em relação aos tratamentos de lesão, a gente já consegue atender paciente de todos os níveis, de todos os tipos de feridas. Nós conseguimos atender de todas as complexidades. Então, a única coisa que eu não consigo fazer hoje no home care é uma cirurgia, um desbridamento de alto nível, que precisa de um centro cirúrgico. Agora, todo tipo de lesão, todo tipo de tratamento a gente consegue atender no domicílio. E me fala uma coisa, no contexto do home care, tem um perfil de paciente mais comum, um tipo de lesão mais comum? Como que é a característica do paciente que você encontra mais dentro do home care? Hoje, eu tenho um time que cuida de curativos, uma equipe. Então, eu tenho todas as informações, eu tenho indicadores disso. Eu sei que hoje, na minha realidade, o maior número de pacientes que eu tenho são pacientes com lesão por pressão estágio 3. Certo. Seguido do estágio 2, seguido de lesão vascular e lesão diabética. Esse é o perfil da empresa que eu trabalho. Mas eu tenho paciente de todas as complexidades de lesão, todos os tipos de feridas, ferida oncológica, todos os tipos de paciente eu tenho atendimento lá. E é muito comum nessa realidade vocês se depararem com lesões com perfil crônico, que tem essa dificuldade de ter o processo de cicatrização acontecendo, porque às vezes, normalmente, quando a gente tem esse perfil de paciente, o que acontece? A gente acaba tendo um prolongamento no período de tratamento, né? E acredito que isso, assim como em qualquer outra instituição, isso acaba gerando um ônus para a instituição, né? Porque acaba demandando mais tempo do profissional, mais recursos. E faz parte da realidade de vocês também do home care isso? Faz parte. Os pacientes, quando eles vêm pra gente, eles já têm algo que já impactou na sua saúde. Então, algum processo que ele está passando e ele já vem com uma lesão, né? Então, esse paciente ele já vem do ambiente hospitalar com uma lesão instalada, geralmente uma lesão crônica. Se ela é uma lesão vascular, já é lesão de anos que ele vem tratando e que chega pra gente. E com a gente não acontece casos raros de ter uma lesão, surgir uma lesão em atendimento domiciliar. Acontece quando o paciente ele não tem uma equipe de enfermagem atuando com ele, quando ele é um paciente de atendimento domiciliar, que a gente chama, que ele não tem equipe de enfermagem, que ele só tem terapias com ele, que é a família, que é um cuidador quem cuida dele, ou um familiar que já é mais idoso que ele.
E aí acaba não tendo um cuidado adequado e acaba surgindo uma lesão nova, por exemplo. Sim. Mas esses pacientes, eles já vêm com uma lesão crônica instalada. A dificuldade maior que a gente tem de tratamento dessas lesões é o próprio conhecimento do paciente, da família, do que é um tratamento adequado, o que a gente pode fazer. Pacientes idosos, porque a maioria, o perfil nosso também é um idoso cuidando de outro idoso. Sim. E era muito também, que ainda é, mas que a gente conseguiu quebrar um pouquinho, a questão do conhecimento do profissional de enfermagem. Então, quem está atendendo, o enfermeiro visitador que está atendendo, o estomaterapeuta que está acompanhando e o próprio técnico que está lá na casa fazendo os procedimentos, que a gente conseguiu treinar, a gente conseguiu ter uma equipe hoje que faz isso, especializada nisso, que conseguiu facilitar pra gente. Mas o desconhecimento da equipe também era algo que impactava bastante pra gente. E pensando nesse perfil de paciente, né, que tem essa dificuldade no processo de cicatrização e, consequentemente, a gente acaba se deparando com pacientes que têm esse período de tratamento muito longo. Acredito que vocês que vivem essa realidade do home care, vocês acabam tendo muito contato com o paciente, né, com o familiar, e vocês acabam tendo muito essa percepção de como é para eles lidar com essa situação. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é a percepção de vocês, enfermeiros, durante esse processo de tratamento, o que vocês costumam perceber, qual que é o feedback do paciente, do familiar durante esse período. Então, quando o paciente tem uma lesão, ele sempre tem algo atrelado a isso. Sim. Ou uma diabetes, ou uma hipertensão, alguma coisa vascular que acabou, ou ele é acamado, ou algo que fez surgir aquela lesão, né? E o que a gente precisa muito é fidelizar essa família conosco, tanto com a equipe interna que está no escritório, que é uma equipe grande que a gente tem, quanto com o profissional que está atendendo na casa. Então, precisa ter uma interação muito grande entre todos esses profissionais, não só a equipe de enfermagem, não só a enfermeira, mas a equipe médica, todo mundo, para essa família entender a gravidade disso, entender a complexidade disso para a gente conseguir atuar. Tem pacientes que sabem que tem a lesão há 20, 30 anos e está ali, e está vivendo e acha que aquilo ali nunca vai cicatrizar, e muitas vezes, aos pouquinhos, você conversando, você convencendo a família, você consegue mostrar que você pode fazer algo diferente e que pode melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sim, eu acho que é bem comum esse pessoal esses pacientes que têm esse período muito longo de tratamento, que nem você comentou. Tem paciente, às vezes, que a gente se depara que tem anos e anos e anos de tratamento e a lesão, ela não cicatriza, né, por conta, às vezes, de não tratamento das comorbidades, né, às vezes de uma conduta que não está sendo mais adequada ali no tratamento desse paciente. E isso acaba gerando muita, eu acho que, agonia no paciente, mas muitos deles acabam entrando num momento assim de aceitação. Isso. É assim não mesmo, vou cicatrizar, não tem muito o que fazer, vou ter que lidar com isso até o fim da minha vida, né? E a gente sabe que quando a gente consegue fazer essa avaliação, que eu acho que é até um conceito que eu acho que está ganhando cada vez mais força, que é a avaliação integral, né? Que é o fato da gente, como profissional, conseguir avaliar todo o contexto no qual aquele paciente está inserido, né? E não olhar a lesão de uma forma isolada. Mesmo. E eu acho que isso acaba entrando muito na realidade de vocês, né? Pelo fato também de vocês terem muito contato com o paciente, ter muito contato com o familiar do paciente, e aí vocês conseguem ter muito essa visualização, né? E eu acho que isso é essencial, e eu acho que é uma tendência que cada vez está ganhando mais força, né? Para a gente conseguir ser cada vez mais assertivo no tratamento desse paciente e conseguir mostrar para o paciente que aquele problema que ele tem, muito provavelmente tem uma capacidade de resolução, né? Se a gente souber fazer todo esse acompanhamento, avaliação, tudo certinho com o profissional, né? É um tratamento que é em equipe, é em conjunto. Então, a gente precisa do médico, a gente precisa da nutricionista, a gente precisa a equipe multidisciplinar, de toda a equipe multidisciplinar. E no home care a gente tem facilidade porque nós temos esses profissionais. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade quando o paciente ele tem um médico titular, que às vezes não tem a mesma linguagem que a equipe do home care. Mas no home care, falando do contexto do domiciliar, a gente consegue ter toda essa equipe atuando em prol daquele paciente.
como eu coloquei, não é a lesão, ela tem um motivo de ter Sim. surgido. Então, qual que é o motivo? É uma diabetes, tem um médico para ajudar a gente a tratar, é uma desnutrição, eu tenho a nutricionista, é alguma mobilidade, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho a fono. Né, que é Você bem tem comum. toda a equipe Sim. que, trabalhando junto, a gente consegue, com certeza, ter um resultado satisfatório para o paciente e mostrar para ele que a gente consegue. E também, o que é muito importante é a questão social. Sim. Né? A aceitação do paciente, a aceitação da família, contexto social desse paciente, onde ele mora. E não é questão de ter um local ótimo para morar, não é isso, porque a gente trabalha com pacientes de todos os níveis, então a gente consegue atendê-los todos iguais, da mesma forma, mas depende dele querer. Né, dele aceitar, dele cumprir as coisas que a gente orienta. Isso é muito importante, a participação da família e do paciente. Sim. E me fala outra coisa, quando você está nesse contexto, por exemplo, de um paciente que, vamos supor, tem uma demanda de necessidade de limpeza daquele leito, fazer um desbridamento, como que é essa rotina? Você consegue, às vezes, vamos supor, tem uma necessidade mais complexa, né, uma extensão maior de lesão com necessidade de desbridamento, você consegue facilmente encaminhar esse paciente para uma instituição para fazer esse acompanhamento, para depois retornar para você? Ou muitas das vezes você precisa tentar resolver aquela situação ali no ambiente que você tem, com o recurso que você tem? Como que isso costuma funcionar no home care? Eu tento fazer tudo o que eu posso, né? Usar todas as tecnologias que existem e que eu tenho autorização da operadora para fazer, porque isso também é uma coisa que impacta bastante pra gente. Então, às vezes eu sei que eu tenho um material que vai me ajudar muito, mas eu não tenho autorização da operadora. Isso acontece também. Então, eu tento fazer tudo o que eu puder. Se eu não conseguir, aí eu vou para a família, a pedir apoio da família em quê? Em médico titular que elas tenham e com a operadora de saúde. Sim. Então eu falo, olha, eu utilizei isso, nós já fizemos isso, todo esse trabalho, eu não tive resultado. Eu preciso de uma intervenção médica cirúrgica, eu preciso de um desbridamento em centro cirúrgico, eu preciso de uma outra atuação. Então aí eu passo para a operadora de saúde ou vejo com a família se eles têm contato de algum médico que a gente possa fazer essa intervenção. Certo. E anteriormente a gente estava conversando, né, antes da gente vir fazer o Undcast, você chegou a comentar que você teve uma experiência super interessante, né, com uma situação muito similar. Isso. Onde você teve um paciente que tinha essa necessidade de fazer o desbridamento, né, era uma lesão que já vinha se postergando por um período. Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa história, como que ela aconteceu, qual foi o recurso que você acabou utilizando para conseguir resolver o problema desse paciente. Então, o paciente chegou para a gente em atendimento pontual de procedimento. Então, ele tinha uma amputação no membro inferior esquerdo e teve uma deiscência. Certo. No coto. Só que essa deiscência, ela abriu toda, né? Ela tinha 10 centímetros de largura. E toda a parte do joelho, que foi acima do joelho, toda essa parte, ela acabou abrindo. Ele veio usando uma pomada enzimática para desbridamento. Eu utilizei hidrogel, eu utilizei hidrofibra, eu utilizei várias coisas e nada. Era um exudato em grande quantidade, Certo. o tecido totalmente desvitalizado. E aí eu comecei a conversar com a família, ter contato com a família, porque a família já veio de um histórico, ela já veio bem fragilizada, e de um histórico de vários tratamentos e nada dava. Então, eu consegui pegar a confiança dessa família e consegui ir usando os produtos que eu julgava ser necessário para poder melhorar aquilo. E então, eu usei todos os produtos que eu achava que eram necessários para poder melhorar aquela lesão. Sim. E então, conversei com a família e o paciente, ele tinha um médico vascular que era titular, que era por fora do convênio e por fora do home care. Era certo. Particular da família. Certo. E aí, comecei a ter contato com esse vascular, né? E colocar qual que eram as minhas intenções de tratamento, o que eu queria fazer. E ele concordou comigo. Então, a gente conseguiu trabalhar junto, ele dava as condutas dele, o paciente fez vários ciclos de antibiótico terapia, ele tinha osteomielite, né? Já instalada. Então, a gente estava fazendo esse tratamento junto, porém, a operadora de saúde, na época, não queria mais investir no caso, porque estava uma lesão bem complicada. Sim.
Então, eles indicaram que o paciente voltasse para o hospital para fazer uma nova amputação. E tanto o vascular, com o que eu passava para ele, ele conseguia aceitar, a família concordava, até que eu conheci o Hidroclean, que foi uma representante que foi lá da Hartmann, na empresa, me mostrou, eu mostrei o caso e a gente conseguiu usar. Foi um tratamento que eu fiz sem nem cobrar da operadora, porque a família aceitou a ideia, acatou a ideia, o vascular acatou a ideia, porque a gente não tinha mais o que fazer. Ou a gente ia tentar, ou ele ia amputar. Certo. E a gente começou a ver, com 3 dias que ele estava, a gente já conseguiu ver um mínimo de limpeza ali. Bacana. Então, já foi uma esperança. Sim. Então, a gente conseguiu, em 1 mês e meio, limpar toda aquela lesão. Ela ficou todinha granulada. A gente passou a usar o Hidrotac depois para terminar da cicatrização. Em 2 meses, a gente conseguiu fechar essa lesão. E o paciente não precisou passar por amputação, conseguiu colocar prótese. Então, E isso tudo vocês fizeram naquele ambiente do home care em mesmo? casa. Em casa. Em casa. Com o treinamento da profissional. Esse paciente, ele era do litoral. Então, eu cheguei lá, eu fui lá 2 vezes na casa, depois era por vídeo que eu conversava com essa família, e a técnica da casa eu treinei ela pessoalmente, como que eu queria que fizesse, tudo direitinho. Então, tanto a família quanto a profissional seguia as orientações muito certinho. Ele com a questão de controle de diabetes, porque ele era diabético, né? E então a gente conseguiu, todos juntos, a gente ter um resultado muito satisfatório. Ele conseguiu colocar prótese, conseguiu andar com a prótese, conseguiu andar de motoquinha com a prótese. Então, Legal. foi um resultado, assim, fantástico que a gente teve. Um dos melhores casos que eu tive até hoje, que a gente trabalha que é para ter esse resultado, né? Sim, com ter a certeza. qualidade de vida Sim. do paciente. Eu não vou colocar uma perna nova, mas eu vou dar a possibilidade de ele conseguir ter De ter uma prótese, sim, dele uma conseguir se qualidade. movimentar, dele ter uma qualidade de vida, que esse era o objetivo e que foi alcançado. Angélica, você falando desse caso, que realmente é um caso muito interessante, né? Pelo fato de você ter conseguido evitar o pior, né? Sim. Que foi uma nova amputação para o paciente. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como que foi o feedback dessa família, né? O que eles trouxeram para vocês, porque acredito eu que eles vendo, né, que o paciente ia ter talvez essa necessidade de uma nova amputação e depois eles perceberem que essa questão foi resolvida, né, e ele conseguiu ter essa qualidade de vida, né, restabelecida, acredito que ele tenha dado algum feedback, algum retorno para você. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Muitos retornos, muitos feedbacks. Eu falo que eu trabalho para isso. Eu sou enfermeira de muito coração. Eu adoro o que eu faço e o meu objetivo é esse, né? Então, você ter o retorno da família, ter o retorno do paciente, foram várias mensagens, vários vídeos dele saindo na rua, andando. A família ficou muito surpresa com o resultado. Não conhecia o produto também, né? O próprio vascular também, conversei com ele depois, ele não conhecia o produto, falou de indicar para outros pacientes. E também a questão do trabalho num todo, né? De todo mundo, como eu coloquei. Mas foram muitos feedbacks positivos da família. Eu falo com a família até hoje. O paciente, infelizmente, já faleceu. Mas na época do Covid, mas a família até hoje fala comigo, até hoje tem aquele carinho. Bacana. Então, eu tenho vídeos, tenho tudo de retorno deles muito, muito positivos. Bacana. E durante o período que vocês começaram a utilizar essa tecnologia do Hidroclean, como que foi essa rotina? Vocês perceberam que teve uma melhora também no atendimento, nessa frequência, né, de troca do curativo? Qual que foi a percepção de vocês com a tecnologia? Então, com o curativo que ele estava usando, convencional, a gente estava trocando todos os dias, porque era a indicação do produto. Sim. Esse, inicialmente, a gente estava trocando a cada 3 dias. E aí expliquei para a família o porquê que a gente teria que trocar a cada 3 dias, como que ia ficar, expliquei como que a gase que estava por cima, como que ia aparecer, como que ia estar, como que ela ia me avisar. E aí eles aceitaram, porque a gente tem uma dificuldade no home care das famílias que acham que tem que trocar o curativo todo dia,
né? Mesmo você explicando que é uma placa, que Pra é uma eles é estranho, tecnologia, né? é Não estranho mexer. não mexer. Aham. Mas hoje, com todo o trabalho que a gente fez, né, com a equipe, com os pacientes, então, quando a gente explica o que a gente está fazendo, eles aceitam, eles confiam e a gente consegue deixar um curativo um tempo maior e que é muito melhor, porque eu não preciso mandar o profissional todos os dias na casa. Tem curativos que eu mando enfermeiro uma vez por semana, família que eu consigo orientar a observar, ó, se o curativo tiver assim, a senhora me avisa que a gente vai mandar outro profissional para trocar ou o que for. E isso melhorou muito pra gente. De você não ter que ir todos os dias fazer aquela troca, manipulando toda hora. E a questão do incômodo do paciente também, né? De você ter que mexer todos os dias no curativo, a dor, você orienta a proteger em questão de banho. E é uma coisa tranquila. Foi super tranquilo para eles e como é para outros pacientes também. Eu acho que a tecnologia hidrorresponsiva que está dentro do HidroClean, ela traz muita essa facilidade, né? Sim. Na rotina do profissional, porque primeiro que a tecnologia hidrorresponsiva, ela acaba se tornando uma tecnologia meio coringa, né? Pelo fato de todo o mecanismo de ação que ela faz, de fazer controle de bactérias, se for o Isso. caso. Ela consegue tirar a lesão desse processo inflamatório, que é extremamente comum numa lesão que está, né, com essa dificuldade de cicatrização. E uma coisa também muito interessante, que talvez ele tenha tido essa percepção, esse conforto com relação à dor, é o fato da tecnologia também, pelo fato de você não precisar ficar manipulando, Exatamente. mas também a tecnologia que ela tem, o mecanismo que o HidroClean traz, ele também faz um alívio na questão da dor do paciente, o que é algo, às vezes, muito recorrente para esse tipo de paciente. E quando a gente pensa na dor, é uma coisa que interfere muito na qualidade de vida do paciente, né? A gente conseguir entregar esse conforto para o paciente. Então, fico muito feliz, né, de ter esse feedback com relação ao HidroClean, por conta de ele realmente é uma tecnologia que é muito interessante para esse perfil de paciente. E eu acho que no perfil do paciente que vocês encontram dentro do home care, ele acaba sendo muito funcionante, né? Ele acaba auxiliando bastante vocês nesse processo de atendimento do paciente, tanto na qualidade do atendimento, quanto na qualidade do tratamento para o próprio paciente e para o familiar, né? O próprio paciente mencionou isso, de não ter que mexer sempre, que era um alívio para ele. Sim. De não ter, porque o processo de manipular o curativo, dele tomar banho, ter que trocar o curativo todos os dias era algo que incomodava muito. Então, ter que deixar o curativo 3 dias, depois a gente conseguiu estender um pouquinho mais, para ele era uma forma de alívio dessa questão da dor também. Muito legal. Angélica, eu queria agradecer pelo fato de você ter vindo participar com a gente do Woundcast, de trazer esse relato, né, com relação ao HidroClean, sobre a sua realidade dentro do home care, porque realmente eu acho que é um nicho que pouco se fala, né? Sim. Pouco é abordado e as pessoas às vezes não entendem a importância do atendimento do home care, né? Pelo fato de vocês conseguirem trazer tanta qualidade, benefícios, né, para o paciente, evitar a necessidade, às vezes, de manter o paciente internado, né? Então, eu acho que essa conversa sobre o home care é algo muito interessante e eu acho que cada vez mais vai ser melhor a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu acho que é um contexto muito interessante que tem como trazer muitos outros benefícios, né, nessa realidade que vocês têm no tratamento do paciente domiciliar. Isso. O atendimento domiciliar, eu falo que ele é muito rico, porque o paciente está no conforto da sua casa, recebendo o atendimento que ele precisa. Ele não precisa ir para o hospital para fazer um curativo, ele não precisa ir para o hospital para fazer um antibiótico, ele não precisa ir para o hospital. Ele consegue receber os profissionais em casa, no seu conforto, junto com a sua família, e ele consegue receber os melhores tratamentos em casa. E a mesma coisa que ele receberia no hospital, ele consegue receber em casa. Então, é uma coisa que precisa ser bastante divulgada, uma coisa que precisa ser bastante falado, porque o atendimento domiciliar hoje é extremamente necessário no nosso país, em relação ao número de leitos hospitalares que a gente tem, que não tem para todo mundo, e que a gente consegue fazer muita coisa em casa.
Então, o paciente ele tem qualquer tipo de tecnologia de curativo que ele pode ter no hospital, ele tem no domicílio. E hoje em dia, cada vez mais a gente acaba encontrando esse tipo de tecnologia, igual, por exemplo, do Hidroclean, que dá essa facilidade para o profissional também trabalhar nesse contexto do home care, né? Exatamente. De evitar, por exemplo, porque acredito que no home care, essa rotina de vocês precisarem ir o tempo todo atender o paciente é algo que acaba, às vezes, não sendo muito bom, acaba sendo inviável. E a gente ter tecnologias como, por exemplo, o Hidroclean, que você consegue ter essa rotina mais organizada, né, para o profissional, acho que acaba trazendo um benefício muito grande e sem contar que acaba trazendo até uma redução dos gastos, né, para o atendimento desse paciente pelo fato de vocês não precisarem estar o tempo todo ali com aquele paciente. Né? Exatamente, que aí você consegue direcionar o profissional para outros atendimentos, né? Dividir esse profissional para outros atendimentos e diluir essa questão de mão de obra, que a gente sabe que é o que mais tem um custo mais alto hoje, né? Então, a gente consegue fazer isso muito bem, tranquilamente, e você não precisar todo dia ter esse tipo de atendimento facilita muito para a gente, com certeza. Muito bom. Bom, queria agradecer mais uma vez pela agradeço. sua participação, foi muito boa. E, Angélica, você queria deixar alguma mensagem, alguma questão, alguma fala sobre o home care que você acha importante? Eu quero falar que o home care, ele é um atendimento grandioso que a gente tem. A gente consegue atender todos os tipos de paciente no domicílio, no conforto da sua residência, junto com seus familiares, usando as melhores tecnologias que o paciente precise, né, e que a gente possa oferecer. E quero agradecer muito, né, pelo convite mais uma vez, a sua atenção. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Undcast. A Hartmann apoia, cuida e protege.